Olá, tudo bem com você? Vamos hoje para mais uma aula do projeto Escola em Casa. Hoje nossa aula será um pouquinho extensa, a gente vai ver hoje um pouquinho sobre a racionalização de denominadores e potências com expoente fracionário. Meu nome é Luan Felipe, sou professor de matemática da rede pública. Então, sem mais delongas, vamos iniciar nossa aula. Então, através do nosso slide aí, você pode ver o título, como eu já mencionei, Então, vamos dar início. Observem as seguintes frações. O que podemos notar de comum entre elas? Então, eu tenho a primeira aí, 1 sobre raiz de 2. A segunda, 2 sobre raiz cúbica de 5. A terceira, 10 sobre a raiz de 2 mais a raiz de 5. A quarta, no caso, 1 sobre 2 menos raiz cúbica de 2. O que nós temos aí? Os denominadores dessas frações possuem raízes, sendo todos números irracionais. Quando isso acontece, as contas ficam mais complicadas. Nesse caso, é interessante tornar esses denominadores números racionais. Hoje nós vamos ver como racionalizar esse tipo de fração. Então vamos lá. Sendo A e B números racionais não negativos e N um número natural maior ou igual que 2, são válidas as seguintes igualdades. Então, se eu multiplico a raiz quadrada de A pela raiz quadrada de A, isso dá a raiz quadrada de A ao quadrado, que é o próprio A, certo? Sendo A, claro, um número real não negativo. A afirmação B é um pouquinho mais complicada, mas é um resultado que a gente vai usar para racionalizar alguns denominadores. A raiz enésima de A multiplicada pela raiz enésima de A elevado a n-1, como é que eu posso proceder? Nós vimos na última aula que quando eu tenho radicais de mesmos índices, eu conservo o índice e multiplico tudo dentro da raiz, ou seja, multiplico os radicando. Então fica A elevado a 1 multiplicado por A elevado a n-1. Usando ali a propriedade da potenciação de produto de mesmas bases, eu conservo a base, somos expoentes. Então fica a raiz enésima de A elevado a n, que daria o próprio A pela propriedade dos radicais. E a terceira propriedade fala o seguinte: se eu pego raiz de A mais raiz de B, separado, multiplicado por raiz de A menos raiz de B, eu tenho aí o produto da soma pela diferença de dois números. Isso aí você viu no oitavo ano, que é o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Ou seja, se eu pegar a raiz de A mais a raiz de B, multiplicar pela raiz de A menos a raiz de B e fazer ali a distributividade, eu vou obter A menos raiz de AB mais raiz de BA menos B. Posso cancelar esses dois aqui, ficando com A menos B. Então, esses três resultados eles vão ser fundamentais para a gente racionalizar de forma rápida alguns denominadores de frações. Então, vamos lá. Antes da gente fazer esse exercício, a gente tem que pensar qual é a utilidade da racionalização de denominadores. Quando você for estudar geometria no ensino médio, geometria espacial, por exemplo, vai ser muito interessante que você esteja o tempo todo racionalizando denominadores. Por quê? Porque isso facilita as contas. Fica muito mais conveniente você trabalhar com denominadores racionais, de preferência até inteiros. Então, no caso, essa é a principal utilidade da racionalização de denominadores. Então, veja esse exemplo aqui. Eu quero racionalizar o denominador da fração 1 sobre raiz de 2. Bom, vocês têm que lembrar que quando tem uma fração e eu multiplico em cima e embaixo por um número não nulo, eu não altero a fração. Então, se eu pego, por exemplo, a raiz de 2 e multiplico pela raiz de 2, eu sei que isso dá 2. Então, peraí, se eu multiplicar pela raiz de 2 em cima e embaixo, eu não altero a minha fração e, de quebra, eu ainda racionalizo, torno o meu denominador racional. É justamente o que eu vou fazer, Então, eu vou multiplicar pela raiz de 2 em cima e embaixo, não vou alterar a fração e ainda vou ganhar de presente um denominador racional. Então, olha como é que vai acontecer. Multipliquei em cima e embaixo pela raiz de 2, não alterei a minha fração, em cima fica a raiz de 2, embaixo fica 2, está racionalizada a nossa fração. Então, 1 sobre raiz de 2 é a mesma coisa que raiz de 2 sobre 2. Um outro exemplo, 5 sobre raiz de 6. Se eu quiser racionalizar esse denominador, não tem segredo. Multiplico em cima por raiz de 6, multiplico embaixo por raiz de 6. Em cima fica 5 raiz de 6, embaixo fica 6
porque o produto das raízes quadradas de um mesmo radicando dá somente o radicando. Então aí eu tenho que 5 raiz sobre raiz de 6 é a mesma coisa que 5 raiz de 6 sobre 6. Então vamos para mais um exercício. A medida em metros, né, do raio de uma esfera cujo volume mede 9 π metros quadrados é dado pela fração 3 sobre a raiz cúbica de 4. Eu quero racionalizar, né, o valor dessa medida, 3 sobre raiz cúbica de 4. Que fração nós vamos obter? Então vamos lá. Eu vou usar agora o segundo resultado que nós vimos lá no primeiro slide de explicação. Se eu pegar a raiz cúbica de 4 e multiplicar pela raiz cúbica, né, de 4 ao quadrado, né, você lembra? A raiz enésima de A multiplicado pela raiz enésima de A elevado a n-1 dá o próprio A. Então, se eu pegar a raiz quadrada de 4 e multiplico pela raiz cúbica de 4 pela raiz cúbica de 4 ao quadrado, né, eu posso multiplicar ali os radicandos. Aí eu vou obter raiz cúbica de 4 multiplicado por 4 ao quadrado, que vai dar 4. Então, se eu multiplicar em cima e embaixo pela raiz cúbica de 4 ao quadrado, eu resolvo o meu problema. Então, olha o que acontece, ó. 3 sobre raiz cúbica de 4 é a mesma coisa que 3 multiplicado pela raiz cúbica de 4 ao quadrado sobre a raiz cúbica de 4 multiplicado pela raiz cúbica de 4 ao quadrado. Fazendo as contas, eu vou obter 3 raiz cúbica de 16 sobre 4. Certinho? Então, como já comentei aí, né, vai ser muito importante a gente racionalizar denominadores, né, ao longo do ensino médio, aí, principalmente nas matérias de geometria, porque você já viu que esse exemplo aí envolve geometria espacial. Vamos aí para mais um exercício. Vamos racionalizar o denominador da fração a seguir. 1 sobre raiz quadrada de 3 menos a raiz quadrada de 2. Agora eu vou usar aquele resultadozinho lá que eu vi lá na primeira. Né? O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar pela soma dessa diferença aí. Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo pela raiz quadrada de 3 mais a raiz quadrada de 2 e usar o resultado que ele me dá lá. Então, em cima fica 1 multiplicado pela raiz de 3 mais a raiz de 2 e embaixo fica a raiz de 3 menos a raiz de 2 multiplicado pela raiz de 3 mais a raiz de 2. Em cima fica a raiz de 3 mais a raiz de 2, né? E embaixo, olha o que acontece. 3 menos 2. Já usei o resultado direto que eu tenho lá no primeiro slide. 3 menos 2 dá 1, né? Então seria somente raiz de 3 mais raiz de 2. Então aí está racionalizada essa fração com o denominador, né? 1. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre potências com expoentes fracionários. Então vamos lá. Quando falamos em potência, você já sabe, né? Você já está cansado de ver esse conteúdo, que estamos trabalhando, né, com multiplicação de um fator por ele mesmo, sucessivas vezes. Agora pensa comigo no seguinte, e se a gente se deparasse com uma potência com expoente fracionário? Por exemplo, se eu tiver 2 elevado a 2 terços, como é que eu faço essa potência? Somente com a definição que eu tenho lá de potenciação, aquela definição básica com expoente natural, eu não tenho ferramenta para fazer essa questão. Mas a gente pode trabalhar com duas propriedades que me auxiliariam a calcular essa potência. Então a primeira seria o seguinte, vamos lembrar que a potência de uma potência é a base elevada ao produto dos expoentes envolvidos. Então parece que não tem nada a ver, mas vai ter tudo a ver. Então repara o seguinte, se eu tenho 2 ao cubo, isso elevado a 4, isso é a mesma coisa que 2 elevado ao produto dos expoentes. Eu vou usar essa propriedade para poder atacar essa potência aí estranha de 2 elevado a 2 terços. Então, olha o que vai acontecer. Pela propriedade da potenciação anteriormente mencionada, nós temos que, se eu tenho 2 elevado a 2 terços, isso elevado ao cubo, dá 2 ao quadrado. Por quê? Porque eu vou conservar o 2, que é a base, e multiplicar os expoentes. 2 terços multiplicado por 3 dá 2. Agora eu vou usar a definição que nós vimos para radiciação. Espera aí, se 2 elevado a 2 terços ao cubo dá 2 ao quadrado, isso quer dizer o seguinte, pela definição lá da radiciação,
que o número 2 elevado a 2/3 é a raiz cúbica de 2 ao quadrado. Então, vale essa igualdade que está no retângulo verde. Então, nós acabamos dando um sentido para 2 elevado a 2/3. É a raiz cúbica de 2 ao quadrado. Agora, a gente vai generalizar esse resultado aí, você vai ver que é bem facinho proceder com potências que tenham expoentes fracionários. Observe. Então, vamos generalizar esse resultado. Então, o que vai acontecer? Se A é um número real positivo, M e N são inteiros, né, sendo que o N é maior ou igual que 2, olha o que vai valer. A elevado a M sobre N será a raiz enésima de A elevado a M. Ou seja, a potência com expoente fracionário ela vira uma raiz, sendo que o denominador do expoente vira índice e o numerador, né, vira ali, no caso, o expoente da potência dentro do radical. Então, usando essa definição, gente, eu posso calcular tranquilamente as seguintes potências. 2 elevado a 1 sobre 2 é a raiz quadrada de 2 elevado a 1. Então, pense o seguinte, quem está em cima fica dentro da raiz, quem está embaixo, né, no denominador, vira índice. Então, 2 elevado a 1 sobre 2 é a raiz quadrada de 2 elevado a 1, que daria a raiz quadrada de 2. O segundo exemplo, eu tenho 4 elevado a 3 sobre 2, é a raiz quadrada de 4 ao cubo. Perceba que o 2 virou índice da raiz, mas ele vai ser omitido, porque quando a gente trabalha com raiz quadrada, a gente não coloca o 2, não é necessário. E aí fica a raiz quadrada de 4 ao cubo, que daria a raiz quadrada de 64. A raiz quadrada de 64 é 8, né? Portanto, eu tenho aqui a potência 4 elevado a 3 sobre 2 dá 8. Então, para finalizar nossa aula de hoje, né, nós estudamos hoje sobre as principais formas de racionalizar denominadores de frações envolvendo alguns tipos de números irracionais. Também conversamos um pouco sobre a potenciação com expoentes fracionários. Então, voltando aqui para mim, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha compreendido aí um pouquinho sobre racionalização de denominadores e potências com expoentes fracionários. Esses dois conteúdos exigem aí bastante atenção de vocês e bastante resolução de exercícios, tá bom? Então, bons estudos e até a próxima.